Bom dia a todos, meus irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesta manhã maravilhosa que Deus nos deu. Vamos iniciar sempre como nós fazemos, baixando um pouco nossas cabeças, serenar os corações, e após um breve prelúdio nós iremos ser levados a Deus em oração. Grandioso Deus, Pai Celestial, Pai querido, ó Pai, nós queremos agradecer mais a oportunidade que nos dá, Senhor, de estarmos no local que o Senhor separou, ó Pai. Graças a Ti, nós tivemos a oportunidade de estar aqui, nesse colégio, para louvarmos o Teu nome, ó Pai. Muitos irmãos chegaram, abençoa os que ainda vão vir, ó Pai, estão no caminho para vir Te adorar. Agradecemos mais uma semana que se passou, uma semana de muito trabalho, árduo trabalho, ó Pai, de formas que a nossa recompensa é iniciar esta outra na Tua presença, Senhor Deus. Nós possamos aqui realizar o melhor culto possível, o melhor de todos nós, para somente engrandecer ainda mais o Teu santo nome, que é o único digno de louvor e de glória. Abençoa essa direção, abençoa a pregação, Pastor Silas, que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade e para o Teu louvor. Em nome de Cristo, que eu Te oro por tudo e Te agradeço. Amém. E graças a Deus. Irmãos, vamos louvar o nosso Deus. Primeiro hino de número 9. Santo. Hino do cantor cristão de número 9. Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos Teu louvor. Santo, 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 só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam Teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, Santo, Santo,
Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Aleluia. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Passando aí, irmãos, um pouco as páginas, 322. Cristo valerá. Hino de número 322. Cristo valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Amém. Vamos agora, meus irmãos, fazer uma leitura na palavra do nosso Deus. Salmo de número 51. Leitura na palavra de Deus. Salmo de número 51. Aquele irmão que puder, em reverência à palavra de Deus, ficar de pé para nós lermos essa porção da palavra de Deus. Salmo 51 diz assim, a palavra do nosso Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que a palavra de Deus possa fazer morada em nossos corações. Vamos agora fazer o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Convido o irmão João Miguel, que irá nos auxiliar aqui. E antes ele irá fazer uma oração, nos elevando a Deus nesse propósito. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Senhor, eu te peço para que abençoe esse momento de ofertório, para que cada pessoa que esteja aqui, Senhor, dê essas ofertas com coração e não apenas por obrigação, Senhor. Eu te peço para que abençoe. Em nome de Jesus, amém. Enquanto o irmão João Miguel faz o recolhimento, vamos entoar 2 cânticos. Seja engrandecido e logo após ao único. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Amém. Glorificado e exaltado o nome do nosso Deus. Estamos chegando, irmãos, ao fim dessa primeira parte. Vamos convidar agora o pastor Silas Gonçalves, que trará as boas-vindas aos visitantes, os avisos da semana e a pregação da palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos nós. Amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui reunidos neste lugar, para juntos louvarmos e bendizermos ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todos os louvores. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os irmãos, aos amigos que nesta manhã estão conosco e dizer-lhes que é
para nós uma grande alegria, uma satisfação podermos contar com a sua presença, para juntos entronizarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossos corações. Os avisos para a semana, aliás, eu vou fazer logo. Domingo passado eu fiz no final do estudo, mas os avisos são os seguintes: terça-feira, nosso culto de oração e estudo na Palavra de Deus. Estaremos dando início ao estudo na carta de Colossenses, ou a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Colossos. Terça-feira, já podemos começar às 19h30? Já, não já? Vai até 9 horas agora, então podemos começar às 19h30, porque estávamos iniciando os trabalhos às 19 horas. Então quem trabalha chegava um pouco apertado e tudo, agora temos meia hora a mais. Então, terça-feira. Quarta-feira, também lá era 19 horas, será 19h30, na nossa congregação, lá no Planalto Ayrton Senna. Estaremos lá também encerrando a carta aos Filipenses, porque o mesmo estudo que a gente faz aqui nas terças-feiras, a gente também está fazendo lá na congregação. Então, eu sempre saio para o trabalho lá, que começa às 7h30, 7h10, 7h15, aqui de casa, pertinho da igreja. Quem quiser ir comigo, será muito bem-vindo e iremos, se Deus quiser. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira temos a nossa reunião de departamentos de senhoras e de senhores. As irmãs se reúnem no prédio da igreja. E nós, os homens, nos reunimos no pátio ao lado. E também estamos estudando o livro de Êxodo. Quinta-feira passada tivemos um bom trabalho e também uma boa assistência. Mas convidamos todos os homens da igreja e rapazes que quiserem vir, também são bem-vindos. Do mesmo jeito para as irmãs, não é só para senhoras casadas, é para mulheres. Então vocês também podem vir, minhas irmãs, se quiserem, são também bem-vindas, as jovens e adolescentes. Sexta-feira não teremos atividades e sábado, irmã Brena, houve alguma mudança no horário do trabalho dia de sábado com os jovens? Será então presencial, às 5 horas da tarde, às 17 horas, no prédio da igreja. Todos os jovens e adolescentes estão desde já convidados, e mais ainda do que convidados, os jovens da igreja, intimados a chegarem para esse trabalho com os jovens. Então, portanto, esses são os avisos. É mesmo, já ia esquecendo da nossa rádio. Hoje às 15 horas teremos a nossa escola bíblica dominical, certo? 15 horas, sintonize a rádio e você estará participando da escola bíblica dominical. Esses, portanto, são os avisos para esta semana que estamos iniciando. Eu vou tirar essa máscara. Aliás, domingo passado eu preguei de máscara, eu trouxe o estudo de máscara e alguém bem de longe, lá de outro país, ligou: pastor, eu vi o culto da sua igreja e tudo, e o senhor estava pregando de máscara. Eu digo, é o costume, a gente aqui, mas fica um pouco melhor assim, já que estamos tendo um distanciamento, e logo após então a gente volta a cumprir os decretos das autoridades. Meus queridos, gostaria de lhes convidar para abrirem suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18. Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 23 a 35. Enquanto vocês estão procurando aí, inclusive ontem a irmã Gismelri fez até uma artezinha
nas mídias da igreja, mandou para cada um, onde um casal estava desse jeito assim, um de costas para o outro. Achei criativo, porque o nosso tema é: a negação do perdão é como uma prisão. A negação do perdão é como uma prisão. Então temos que perdoar sempre, é isso que veremos. E quando não o fazemos, machucamos muito mais a nós mesmos do que aquele que nos ofendeu. Diz assim a palavra de Deus: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se reverentemente, rogou ao seu senhor: Senhor, sê paciente comigo e te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos e lhe disse: àquele conservo lhe devia 100 denários. E ele, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então aquele conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Entretanto ele não quis ouvir, antes, indo-se, lançou aquele conservo na prisão, até que lhe saldasse toda a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor daquele servo, chamando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida toda, porque tu me suplicastes. Não devias tu igualmente, compadecido do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, perdoá-lo? Versículo agora, irmão 34, desculpe-me. E, indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe fosse paga toda a dívida. E então disse o Senhor Jesus: assim também vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Que o Senhor abençoe a sua palavra que é lida para os nossos corações. Amém? Meus irmãos, estamos diante de um dos textos mais reais e prático das relações interpessoais das nossas vidas, a questão do perdão, ou a ausência do perdão, a negação do perdão. Quando o Senhor Jesus criou ou produziu essa parábola, ele desejava que os seus ouvintes fossem informados de como no reino dos céus devem se relacionar os cidadãos celestiais. E com isso, o Senhor mostra a importância do perdão e da reconciliação entre o povo de Deus, ou os servos de Deus. O perdão cristão e a reconciliação é, portanto, algo celestial, divino,
algo que Deus quer que cada um de nós aprendamos e pratiquemos essa realidade da reconciliação, do perdão a cada dia em nossas vidas. Talvez por isso é que muitos não conseguem atingir esse padrão tão elevado do reino celestial. Sabemos que realmente não é fácil. Temos que lutar contra nós mesmos, anular muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas mágoas. É isso que vamos ver daqui até o fim. Por isso, aqueles que não conseguem alcançar esse padrão de Deus, eles vivem aprisionados em suas amarguras e desequilibrados socialmente, vivem como se fossem cristãos, como se fossem do reino celestial, porém trazendo em si diversas mazelas e problemas que muito mais o identificam como pertencentes ao reino deste mundo. Quem não perdoa está em prisão existencial e também, por que não dizê-lo, em prisão espiritual. Infelizmente, através dos anos, queridos, tenho constatado o que o Senhor Jesus Cristo falou figuradamente por parábola, uma realidade muito dura na vida de muitos crentes. Nesses quase 50 anos em administrar pessoas, em pregar a palavra de Deus, eu tenho tido tristes exemplos da ausência, da negação do perdão. E todos eles, de uma maneira muito frustrante e amargurada. Talvez nem fosse necessário dizer isso, você talvez já tenha até essa experiência, mas deixe eu dizer uma coisa. Certa vez visitando alguém que até aparecia à igreja, andava na igreja, e numa conversa normal, não pensei nunca que chegaria até ali, aquela pessoa me disse: pastor, eu sinto muito dizer, mas se fulano de tal for para o céu, eu não quero ir para lá. Já pensou? E mais ainda, para vocês saberem como essa realidade é dura no coração do povo de Deus, dura no sentido de que é forte e é necessário ser combatida. Essa outra pessoa era um filho dele, que num desencontro entre eles de herança, esse filho chegou até a atirar na direção do pai e tudo, e houve essa amargura tão grande que ele não conseguia perdoar. Eu não sei o que aconteceu com esse servo aqui para ter sido tão abençoado pelo seu Senhor, perdoando-lhe toda a dívida, quando a sentença era de que ordenou àquele senhor que fosse vendido ele, sua esposa, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Quando ele cai aos pés do seu Senhor, ele então é perdoado. Mas logo que ele sai da presença do seu Senhor, ele encontra com um conservo, que como ele também devia-lhe muito, devia muito, e o servo cai nos seus pés e ele, de uma maneira impensável, dura, não perdoa. Pelo contrário, leva-o até a uma prisão e o prende até que seja paga toda a sua dívida. Pois o fato referido aqui, ou a justiça sendo aplicada aqui pelo Senhor, é a seguinte: indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda
a dívida. Nessa história, o Senhor Jesus tinha por fim chegar ao versículo 35, aplicando essa verdade. Assim também, vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Alguns acham que o perdão não deve ser dado porque o perdão apenas beneficia o ofensor. Porém, entrando agora já no nosso tema, a negação do perdão produz danos terríveis ao coração daquele que não se compadece e busca perdoar. Às vezes, os danos são muito maiores àqueles que não conseguem, ou àqueles que são ofendidos, do que mesmo àqueles que são ofensores, pois levam em si esse sentimento de dureza, inflexibilidade, ódio e indignação. Se parássemos para apenas pragmaticamente pensar, entenderíamos que não vale a pena viver ou conviver com mágoa, com rancor, com desejo de vingança no nosso coração. Quem na realidade deve governar, quem na realidade deve reinar no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. Ele nos fará fluir a paz, a alegria, a estabilidade, o equilíbrio, o gozo da vida celestial. Caso contrário, viverão aqueles que não conseguem perdoar em uma constante prisão. O que o Senhor queria ensinar é que as nossas ofensas a Deus são incomparavelmente maiores do que qualquer ofensa que alguém possa ou venha a nos causar. E se Ele, santo, puro, imaculado, perdoa, como não perdoarmos nós? Não há como recusar o perdão ao semelhante e ficarmos impunes. Aquele que, com ira, com mágoa, com dor, com ressentimentos no coração, não é capaz de perdoar, ele está em uma prisão espiritual e precisa urgentemente voltar-se para Deus, clamando pela morte da sua natureza, clamando pela capacidade de perdoar sempre, como nosso Pai o faz em seu Filho Jesus Cristo. Porém, irmãos, algo também precisa ser dito aqui, já que a necessidade, a importância do perdão na vida do crente é tão aguda, é tão profunda, é necessário também pensarmos em algumas coisas que acontecem conosco como seres humanos. Como deve ser o perdão que nós devemos oferecer àqueles que nos magoam e nos ferem? É óbvio, não é uma desculpa, que não somos capazes de perdoar como Deus perdoou. É óbvio, não podemos, não alcançamos, mas uma coisa podemos fazer: clamar a Deus. Vocês viram o rei Davi aqui no Salmo 51, abrindo seu coração a Deus, e abrindo de uma forma, vamos usar essa expressão, escancarada: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, nasci em pecado.
Senhor, em pecado fui concebido. Senhor, perdi a alegria da minha salvação. Senhor, restaura. É necessário ter essa atitude. A pessoa tem que pedir perdão sem merecê-lo. A pessoa deve ser perdoada sem merecê-lo. Lembra-se de que Deus nos perdoou sem merecermos nenhum tipo de perdão, nem um pouco de perdão. O que merecíamos realmente era a condenação eterna, era a morte eterna, era a eterna separação de Deus. O apóstolo Paulo trata disso em Efésios capítulo 2. No versículo 2, aliás, versículo 3, ele diz assim: mas, sendo rico Deus em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente em Cristo. Pela graça sois salvos. É assim que devemos orar, é assim que precisamos trabalhar a nossa velha natureza, angustiada, indignada, e dizermos: Senhor, toma conta do meu coração, toma conta da minha mente, dos meus pensamentos, liberta-me, Senhor, e eu liberarei perdão absoluto e total. Portanto, irmão, o perdão não deve ser dado apenas àquele que merece ser perdoado, porque nós nunca merecemos o perdão. O perdão que recebemos tem como base o sacrifício do Filho de Deus, tem como base a cruz de Cristo, tem como base o seu sangue que verteu e que nos purifica e limpa de todo o pecado. Era isso que o Senhor Jesus queria ensinar aos seus ouvintes. E dessa forma, então, irmão, nós, nesta manhã, precisamos pensar sobre aqueles que nos ofenderam, sobre aqueles sentimentos que por anos, talvez, têm estado retido, estagnado no nosso coração, na nossa mente, e nos magoa, e nos afasta, e muitas vezes nem sabemos que por causa disso é que não alcançamos uma vida completa, uma vida alegre, uma vida boa neste mundo ainda. É certo que o que Deus tem para nós são coisas muito mais sublimes do que apenas esta vida. Mas olha, querido, quando nós nos sentimos absolutamente perdoados, lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, quando nós sentimos também liberdade, e sentimos que pode fluir em nós o perdão, e que nenhuma ofensa nos levará à indignação, ao ódio, à ira perene, nós então nos deitamos sobre os verdes pastos do Senhor, descansamos junto aos ribeiros de águas, e então gozamos a verdadeira salvação a partir do hoje, a partir do agora, a partir daqui do mundo. Isso é fundamental. Às vezes alguém diz: mas pastor, e se a pessoa não quiser entender que me feriu, se a pessoa não quiser se aproximar de mim e pedir o perdão, o que devo fazer? Novamente, temos aqui um outro ensino, uma outra instrução pesadíssima. Nesse mesmo capítulo
18, o Senhor Jesus, no versículo 15, você pode ver aí, o Senhor Jesus nos ensina mais ou menos o que devemos fazer. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Aí os passos seguintes a gente pode ver, mas o que me interessa é só isto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Trate do problema. Essa é a sua parte. Chegue e diga: olhe, meu irmão, parece que você não sabe, mas você me feriu muito. Eu tenho lutado no meu coração contra um sentimento de muita tristeza e de dor por sua causa. Talvez aquele irmão diga: oh meu irmão, oh minha irmã, eu nem sabia que havia causado isso. Para mim não era tão severo, tão grave assim. Pois é, meu irmão. E então ele diz: ganhaste este irmão. Mas se aquele irmão mesmo assim ainda disser: não estou nem aí, você mereceu, e tchau, até mais. O que deve fazer então o servo de Deus, a serva de Deus? Você fez sua parte. Ore a Deus agora, para que Deus limpe o seu coração, tire esse sentimento triste, pesado. Senhor, alivia a carga negativa do meu coração com relação a esse irmão, com relação a essa irmã. É pesado, né, irmão? Mas é assim que a Escritura diz. Essa é a sua parte. Essa é a sua parte. Efésios 4, versículo 32. Eu quero rapidamente ler esse texto, porque aqui nós acabamos 2 meses atrás a ler, aliás, a estudar a carta aos Efésios. No versículo 32 diz assim: antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Mas qual é a base desse perdão? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Está aqui a base do nosso perdão. Por isso é tão pesado. Talvez alguém até pergunte: pastor, há limite para o perdão? Ou tem coisa que a gente não pode e não tem como perdoar? Aliás, certa vez, um dos seus discípulos, quando o Senhor Jesus tratava sobre essa questão do perdão, lhe perdoou: Senhor, diga-me uma coisa, se meu irmão pecar 7 vezes num dia, eu serei obrigado a perdoá-lo? O limite do perdão. O Senhor Jesus respondeu de uma maneira que surpreendeu até aos seus discípulos. O Senhor Jesus disse-lhe: não é 7 vezes ao dia, mas 70 vezes 7, 490 vezes no mesmo dia. O limite do perdão nas nossas relações, queridos irmãos, se tivesse um fim, nós extrapolaríamos sem dúvida nenhuma a todos eles, todos os limites que tivessem. O limite é a misericórdia, é a compaixão, é a benignidade que nós já recebemos de Deus.
O profeta Jeremias estava muito certo, vivendo no meio de uma Jerusalém perversa, corrompida, idólatra. Nas suas lamentações ele disse: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se elas tivessem limite, se elas não se renovassem a cada manhã, estaríamos todos irremediavelmente perdidos. Irremediavelmente perdidos. Para alguns de nós, interessante, parece que alguns irmãos têm mais dificuldades de perdoar do que outros. E a identificação que a gente faz é: fulano de tal tem a natureza dura demais. É porque fulano de tal, a família dele é desse jeito, todo mundo, eles são muito duros, inflexíveis. Mas na realidade, querido irmão, isso é inerente a todos nós. Especialmente inerente também ao nível da sua relação com Deus. Se você for uma pessoa, se você for um servo, uma serva, que ora a Deus todos os dias, que lê a palavra de Deus e medita nela, como diz o salmista, de dia e de noite, sem dúvida nenhuma, a natureza humana será muito mais domesticada. Porque sabe, irmãos, a Bíblia manda a gente matar a natureza humana, mas ao mesmo tempo também a Bíblia sabe que nós iremos, como seres humanos e seres espirituais, até o final da nossa vida, até sermos revestidos do mortal pela imortalidade, do finito pela a infinitude, e assim por diante. Porém, não resta dúvida de que quanto mais nos chegamos a Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos tornamos parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Houve um homem que fez isso de uma certa forma tão fielmente, que Deus o tomou para si, Deus o levou. Esse mundo aqui não é mais o seu mundo. O seu mundo virou o meu mundo. Venha, como era o nome dele? Enoque. Venha, Enoque. Venha. E Enoque então vive com Deus. Não é viveu, vive com Deus há milhares e milhares de anos. Deus o tomou para si. Eu sei que é algo terrivelmente difícil, mas não é impossível. Então, o perdão não é algo inerente à nossa natureza, ou seja, o perdão não é apenas um sentimento que flui naturalmente de nós ou não. Não é assim. O perdão, queridos, é uma decisão pessoal e é também uma atitude de obediência a Deus. Se você decidir perdoar, e especialmente se você decidir porque você sente que Deus quer que você faça isso, você vai conseguir. Mas é muita humilhação, o quanto sofri. E ainda o Senhor Jesus, com relação a isso, ele disse: os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Portanto, querido irmão, aquele que foi gerado à semelhança do Filho de Deus, é regenerado, deve então exercer fé para poder perdoar. Em Lucas 17:3,
essa manhã tão gostosa, eu vou esticar um pouquinho, eu já estou terminando, mas vou esticar um pouquinho, nesses textos tão bonitos que a Escritura tem sobre esse tema. Lucas 17:3. Quando eles perguntaram ao Senhor quantas vezes se deve perdoar: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele não se arrepender, aliás, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, as 7 vezes vai ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, parece que eles estavam debaixo de uma amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Obediência, fé em Deus, é o que nos levará a um verdadeiro perdão, a nos libertar da prisão do ódio, da amargura, dos sentimentos tão ruins. Talvez o maior gargalo para esse desafio de perdoar é a não capacidade de esquecer a ofensa sofrida. Esse aqui é um aspecto que muitos de nós sofremos muito por causa disso. Muitos irmãos conversando já disseram: mas pastor, eu não consigo esquecer aquele momento, eu não consigo esquecer, vem sempre à minha mente, pastor. Provérbios 17, versículo 9, diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Aquele que não esquece nunca, sabe? Não tem amigos. A palavra encobre, que Salomão usa aqui, não significa dissimular, esconder ou agir hipocritamente. Não é isso que Salomão está dizendo. Você perdoa, mas você não esquece, mas você tem aquele sentimento mesmo com a pessoa e tudo, e você diz: nunca mais eu confio nela. Não é isso que Salomão está dizendo aqui. O que encobre a transgressão adquire amor. Sabe por quê? Porque essa palavra encobre aqui não significa de forma nenhuma a dissimulação. A palavra tem um sentido de expiar ou ser coberto com o sangue do Senhor Jesus, com o sangue do animal sacrificado lá no altar. Aqui Salomão estava no seu tempo, no regime da lei. Tem também o sentido, lá no capítulo 16 do livro de Levíticos, aquele bode que leva os pecados para o deserto, no sentido de liberar para ir embora, liberar para sair da sua mente, do seu coração, dos seus pensamentos. Esse é o sentido da palavra encobrir. Cada vez que aquele pensamento volta, cada vez que aquela indignação, aquele pensamento novamente remói dentro do seu coração, você libera perdão e diz: em nome de Jesus, não tenho mais nada com isso. Isso aí é entre ela e o seu Deus, ou o nosso Deus. E o nosso Deus é bom, é misericordioso, é amoroso, compassivo, justo. Não sabe. Porque sabe o que, querido? Deixa eu lhe dizer. É óbvio que o diabo tem tudo a ver
com esse pensamento que fica na mente de alguns. E eu tanto já tive essa experiência pessoalmente, como já tratei com outras pessoas. Pastor, não sai da minha mente, eu não consigo. Consegue? Quem diz que não consegue é Satanás, é o diabo. Mas ele está no papel dele. Ele é o nosso acusador. Satanás, o diabo que é acusador. Satanás, adversário terrível. Algumas vezes ele coloca até na mente da gente: olha como ele é hipócrita, olha como ela é hipócrita, olha como está ali. Então eu não sou hipócrita, eu sou verdadeiro, portanto eu não fico, portanto eu não sou ator, eu não dissimulo. Tudo obra do diabo. Tudo obra do diabo em nossa mente. O Senhor, quando estava na cruz do Calvário, querido, sendo desrespeitado, desonrado, rejeitado, finalmente crucificado. Vocês lembram qual foi a oração do Senhor Jesus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como é que eles não sabiam? Eram eles que jogavam terra para cima e diziam: crucifica-o, crucifica. E Pilatos, dando uma de bonzinho: e o que eu faço com Barrabás? Solta, solta. O sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Eles não entendiam o tamanho da negação de Deus, da ausência do perdão. Em vez, por exemplo, de dizer: Senhor, age, Senhor, vê o que estão fazendo com o teu servo que tu enviaste. Ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E você pode dizer: mas pastor, aí é o Senhor Jesus. Eu sou apenas um homem, eu sou apenas uma mulher. Eu sou cheio de falhas, sou cheio de defeitos, sou cheio de humanidade. É verdade, nós somos fracos, nós somos nada, realmente, espiritualmente falando. Mas nós conseguimos atingir um padrão que surpreenderá o mundo todo, e tem surpreendido. Olha, no 2º século, depois de Cristo, irmãos, famílias inteiras eram levadas ao teatro romano, aquele coliseu grande, e famílias inteiras se abraçavam e cantavam, louvavam a Deus, enquanto feras destruíam, os comiam vivos, feras famintas. Muitas delas se ajoelhavam e, como Jesus, oravam, dizendo para ter misericórdia dos seus algozes. Mas isso, você diz, isso é da história. Agora tem também um fato assim com relação à Bíblia, a palavra de Deus. Está lá em Atos: e vendo Estevão ajoelhando-se, viu os céus abertos e o Senhor ao lado dele, e implorava: Senhor, não lhes imputes estes pecados. Enquanto as pedras caíam sobre o seu corpo, Estevão via as portas abertas, as portas celestiais, chegava a contemplar os céus, e então o seu coração era totalmente dominado, não pelo ódio, não pela amargura, não pela mágoa, a ira, mas
pelo poder de Deus. Pai, Senhor, não lhes imputes tamanhos pecados. Você pode, nós podemos. Com relação a esses pensamentos, a mente que muitas vezes lhe acusa, usada por Satanás, saiba de uma coisa: você nunca esquecerá, nunca. Você nunca esquecerá seus pecados a ponto de que nenhum deles venha à sua mente. Isso não é possível. Porque se isso acontecesse, nós seríamos como Cristo. Tentado, provado, mas sem pecado. Nós sempre teremos pecados, até que sejamos transformados. Aí, São João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porém, quando for manifesto, seremos semelhantes a Ele, a Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isto acontecerá, mas não aqui neste mundo. Não, é impossível de acontecer, só se perdesse a memória, só se tivesse amnésia. Quando pensamentos do seu passado lhe visitarem, recite para si mesmo as Escrituras Sagradas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado da vida te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo de Deus nos libera, nos liberta, e fará obra perfeita em cada um de nós até o fim. Porém, é necessário lançar-se aos pés do Senhor, gozar, usufruir das bênçãos celestiais. O salmista, no Salmo 103, versículo 12, ele diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós o Senhor as nossas transgressões. O Senhor Jesus diz, João 10, 27, 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém as arrebatará. Portanto, se pensamentos do passado lhe acusam, não aceite. Você não está preso, você não vive em uma prisão. Pelo contrário, você vive em liberdade. O Senhor Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Deus! Nada neste mundo nos separará do amor de Deus. Apenas viva como uma ovelha do Senhor. Apenas alimente-se nos pastos verdejantes e beba da água de refrigério e descanso. E assim você viverá livre para testificar o amor verdadeiro de Deus, capaz de mudar vidas, corações, mentes, pensamentos, e liberar o verdadeiro perdão, que nos libertará de todas as nossas mágoas, sentimentos, de toda a nossa carnalidade. Queridos, que Deus lhes abençoe e lhes dê a oportunidade, o desejo e a realidade de viver uma vida com Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos orar. Querido, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor,
pela oportunidade inaudita, por esta manhã tão gostosa, por esse lugar, Senhor, tão maravilhoso, mas especialmente, Senhor, pela Tua palavra, que nos enche o coração de vida, que nos liberta, que nos transforma e que nos faz viver a verdadeira alegria de sermos servos Teus. Senhor, trabalha no coração daquele que tem alguma dúvida, que sentimentos lançados pela carne, por Satanás, pelo mundo, muitas vezes confunde e enfraquece. Limpa, Senhor, restaura cada momento desse e mostra-lhe, Senhor, a alegria da Tua presença, da Tua salvação, do Teu perdão, da Tua redenção. Nós te pedimos, nós te oramos, em nome do Seu Filho Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Estamos assim, queridos irmãos, chegando ao final do nosso trabalho nesta manhã. Eu esqueci de lembrar, amanhã, segunda-feira, é dia de reflexão, e amanhã nós teremos o seguinte tema. Agora me faltou, eu vou aqui no Salmo, porque é do Salmo. O que significa: tomarei o cálice da Tua salvação na presença de todos? Você toma esse cálice todos os dias, identificando-se com Cristo, com Deus, vivendo e andando nos caminhos dele? É mais ou menos sobre isso a nossa reflexão de amanhã. Deus lhes abençoe e até a próxima oportunidade. Amém.